Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nesse canal, você vai assistir resolução de questões matemáticas que caíram no Enem. Eu sou o professor Wagner. Hoje nós vamos ver a solução da questão 144, Enem 2019, caderno amarelo. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre 0,5 cm e 1 cm, enquanto a esteira deve apresentar o comprimento superior a 4 cm. Todo o desenho deverá ser feito em uma escala de 1 para x. Os valores possíveis para x são apenas: letra A, x maior que 1.500, letra B, x menor que 3.000, letra C, 1.500 menor que x menor que 2.250, letra D, 1.500 menor que x menor que 3.000, ou letra E, 2.250 menor que x menor que 3.000. Observe que o desenho no papel ele tem que obedecer alguns limites. Olha só, a representação do guindaste tem que estar entre 0,5 e 1 centímetro. E o comprimento da esteira tem que ser superior a 4 centímetros. Sabendo disso, nós precisamos determinar o valor de x. Mas o que significa isso? Então, a escala mostra o seguinte, que 1 centímetro do desenho no papel, 1 centímetro no desenho de papel, vai corresponder a x centímetros do desenho real. Então, para cada centímetro do desenho de papel, quantos centímetros vai equivaler ao objeto real? É isso que nós vamos encontrar utilizando como referência esses valores limites. 0,5 centímetros e 1 centímetro, que é o valor da altura do guindaste, e 4 centímetros, o valor do comprimento da esteira. Então, vamos lá. Se a altura for 0,5 centímetros, segundo, se a altura do guindaste for 1 centímetro, e terceiro, se o comprimento da esteira for 4 centímetros. Então, vamos lá. Se a altura do guindaste for 0,5 centímetros, então 0,5 centímetros vai corresponder a 15 metros, que é a altura real do guindaste. Então, para determinar a escala, eu preciso saber 1 centímetro do desenho vai equivaler a quantos metros do objeto real. Então, observando aqui, veja, meio centímetro é metade de 1 centímetro. Ou, de forma semelhante, de forma equivalente, 1 centímetro é o dobro de meio. Então, esse valor de x também vai ser o dobro de 15. Então, o dobro de 15 é 30 metros. O dobro de 15 metros, 30 metros. Como a escala tem que estar em centímetro, 30 metros para transformar em centímetro, 30 vezes 100, 3.000 centímetros. Ok? Então, x tem que ser menor que 3.000 centímetros. Por quê? Porque nós estamos considerando a referência que foi dada, que a altura tem que ser maior que 0,5 centímetros. Como essa relação é inversamente proporcional, para que a altura do objeto seja maior que meio centímetro, então o objeto real tem que ser menor que 3.000 centímetros. Se a altura for de 1 centímetro, o que vai acontecer? 1 centímetro vai ser equivalente a 15 metros do guindaste real. Então, para determinar a escala, 1 centímetro do papel vai equivaler a quantos centímetros do objeto real? Ora, em cima já tem a resposta. 1 centímetro equivale a 15 metros. Então, x, nesse caso, será 15 metros. 15 vezes 100, 1.500 centímetros. Como
está escrito que a altura tem que ser menor que 1 centímetro, então o x tem que ser maior que 1.500 centímetros. Mas se o comprimento for 4 centímetros, como está escrito na esteira, né, o comprimento tem que ser maior que 4 centímetros, então 4 centímetros vai equivaler a 90 metros, que é o comprimento da esteira. Desse modo, para determinar a escala, eu tenho que descobrir que 1 centímetro do desenho equivale a quantos metros na vida real. Então, o que vai acontecer? Observe que 4 para 1 está ocorrendo uma divisão por 4. Então, de 90 para x também tem que ocorrer uma divisão por 4. 90 dividido por 4, 22,5 metros. Transformando para centímetro, é só multiplicar por 100. 22,5 vezes 100 vai dar 2.250 centímetros. Como está escrito que o comprimento tem que ser maior que 4 centímetros, então o x tem que ser menor que 2.250 centímetros. Agora, quais são os valores que satisfazem essas três condições? X menor que 3.000, x maior que 1.500, x menor que 2.250. Vamos pensar primeiro no limite inferior. Então, olha só, aqui está escrito com clareza que x tem que ser maior que 1.500. Então, o limite inferior é 1.500. Portanto, 1.500 tem que ser menor que x. E qual que é o limite superior? Aqui está escrito que x é menor que 3.000, x menor que 2.250. Quais são os valores que satisfazem as duas condições? Se você pensar em x menor que 3.000, vamos pensar, será que todo número menor que 3.000 é menor que 2.250? Não, né? O número 2.900 é um exemplo. Ele é menor que 3.000, mas não é menor que 2.250. Então, agora vamos pensar em um número menor que 2.250. 2.000, por exemplo. 2.000 é menor que 2.050 e 2.000 também é menor que 3.000. Então, todo número que for menor que 2.250 também é menor que 3.000. Então, o x tem que ser menor que 2.250. Então, portanto, 1.500 tem que ser menor que x, que tem que ser menor que 2.250. Desse modo, a resposta é letra C. Solução, resposta, letra C. Boa preparação para o Enem. Deus te abençoe.